cálculo. Livro de cálculo é Sim. para professor ou para aluno de matemática. Tu faz qual faculdade? Você faz o quê? Administração. Bem, você não precisa de metade do que você vai ver no curso de cálculo. Eu tava imaginando mesmo. Tudo Tá bem, bem né? tranquilo. Mas aí na Europa eles cobram bastante, assim, na faculdade, né? Então é chato, você É, tem que saber. E ainda vai ter estatística também, que eles cobram bastante aí. Eu tô sim, aqui para te ajudar se tu estão cobrando precisar. muito. Ah, tu já tem estatística? Já tenho. Meu Já Deus, tenho. tudo isso no primeiro semestre. O que é isso? Sim. É Loucura, bem mano. puxado. É, Faz 3 semanas e que começou minhas aulas. já tá desesperado, né? Sim. É treta. Bem, eu acho que você vai ter mais um cálculo ainda e outro cálculo, talvez, não sei, tem que ver. A faculdade aqui no Eu Brasil vou faz dois ter, cálculos. eu vou ter cálculo 2. Cálculo 3 eu É, não sei, mas eu sei não, que eu vou ter cálculo 3 cálculo não. 2. O cálculo 2 é bem importante na tua área, porque o cálculo 2 ele é um cálculo com mais variáveis. E nessas coisas aí de administração, tu tem várias variáveis, às vezes, né? Tem, sei lá, o preço de um lugar, o preço de outro e tal, daí precisa. Bem, anyway, aqui a apostila ela mostra algumas coisas trigonométricas, você não precisa se preocupar com isso muito, né? O que você realmente precisa se preocupar aqui, eu acho, está mais aqui, em propriedades de logaritmo e de exponenciais. Isso aparece com alguma frequência aí na tua área e nas derivadas e integrais também. Tá. Tá tudo na apostila, não vou pedir para tu decorar isso agora. Logo você vai começar a ver limites, você não começou a ver limites ainda, né? Não, ela passou um exercício de limite, mas, tipo, não explicou, assim, foi só um exercício e eu acredito que nem vai cair na prova. É, Então, o começo, bem, de modo geral, não sei quantas provas tu vai ter, mas se for umas 4, a primeira prova costuma ser funções e limites. Tu vai ter quantas provas esse semestre? eu tenho 3 parciais e eu tenho um exame final. Só que, por exemplo, se eu não passar na primeira parcial, eu não tenho direito de fazer as outras 2, eu vou direto para exame final. Então, não sei. Ela, assim, ela passou um exercício de limite, mas foi só esse exercício e depois nunca mais tocou no assunto. Eu acredito que talvez não tenha. Pode crer. Então, vamos lá. A gente vai falar de limite quando a tua professora falar de limite, então. Hoje Tá a bom. gente vai falar só de funções. Bem, eventualmente você vai ter que decorar derivadas, já sabe que elas existem, é basicamente decorar regras, só isso. Tá. Quando chegar aí, não se desespere. Teus colegas já sabem derivar, mas eles não sabem integrar, se for igual em Portugal. Então, tu vai estar que É. nem eles quando chegar a integral. Beleza. Então, beleza. Ele vai começar a falar uma pá de coisa aqui, números e tal, a gente ignora tudo isso. Agora aqui é importante, ó. Desigualdades. Inequações. É uma coisa que aparece muito nessa primeira parte e a gente não vê isso no Brasil, de modo geral. Você me enviou uma série de contas onde tinha que encontrar o domínio da função, certo? Você Sim. me mandou isso. E tudo bem? O problema é que a gente não aprende a fazer isso. Primeiro, o que é uma inequação, né? Uma inequação é uma conta onde você não está encontrando apenas um valor que resolve ela. De modo geral, é isso que a gente faz, né? Por exemplo, x mais 1 igual a 2. Só tem um valor que responde essa coisa que eu acabei de falar, que é o próprio 1, né? Óbvio, certo? Tranquilo? Tranquilo, Certo. tranquilo. Mas se isso fosse uma desigualdade, você teria uma série de valores que resolvem isso. X mais 1 maior que 2. Eu poderia colocar o 10 aqui, porque 11 é maior que 2, tá certo? Não é mesmo? Sim. Isso que é uma inequação. Você tem um range, né, um intervalo de valores para chegar na resposta. Então, com isso em mente, você percebe que as contas são bem parecidas com as equações, mas existe uma regra que você precisa decorar, e a gente vai usar muito ela hoje, que é a regra, que é essa regra aqui, ó. Ele tá veja, todas as outras ali, o sentido da desigualdade continua o mesmo, mas aqui mudou. Ele está falando, se A é maior que B e C pertence aos reais negativos, então se você multiplica os dois lados por C, você inverte o sentido da desigualdade. É isso. Que nem eu estava te mostrando lá, né? Ó, por exemplo, digamos, 3 maior que 2. É verdade, 3 maior que 2. Se eu somo um dos dois lados, não muda nada.
Porque fica 4 maior que 3, continua verdade. Somar não muda nada. Subtrair também não muda nada. Porque fica 2 maior que 1. Tá tudo certo. Né? 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Pronto. Se eu multiplicar por um número, digamos que eu multiplico por 2, um número positivo, não muda nada. Eu tenho aqui 6 maior que 4. Se eu dividir, por exemplo, por um número positivo, também não muda nada. 3 meios, que se tu pegar aí 3 euros e dividir por 2, dá 1,50 euros, né? É maior que 1, tá tranquilo. 1,5 é maior que 1. Mas, agora vem o grande ponto. Se você multiplicar por um número negativo, vai ficar menos 3 e aqui vai ficar menos 1. E menos 3 é opa, menos 2 aqui, falei besteira. Menos 3 é menor que menos 2. Ah, mas o 3 é maior que o 2. Não, menos 3 é menor, porque né, o 1 é maior que o 2, que é maior. O 3 é maior que o 2, que é maior que o 1. E o mesmo acontece aqui, pô. Né? Sim. Quem está à direita é sempre maior. O 0 é maior que o menos 1. Menos 1 é maior que o menos 2 é maior que o menos 3. Então, por Uhum. isso, eu tive que inverter o sentido da desigualdade, tá vendo? Uhum. Então, se você decorar o que eu acabei de falar, você não vai ter muitos problemas com a resolução da conta, tá bom? Nesse Tá, detalhezinho aqui. Não quero falar disso de novo, por isso que eu gastei aqui uns 3 minutos para isso. tá bom. Agora vamos resolver uma continha. Você já tinha visto isso? A professora passou essas coisas de inequações na faculdade? Não, ela foi direto para domínios. Tipo, qual que é o domínio de cada função. Porque Para calcular o antes de domínio qualquer. você precisa disso. É, Pois é, sim. então por isso que é importante. Mas eu quero dizer, ela já foi direto, né? Ela não estava mostrando a Já. ferramenta, ela já foi mostrando para a prática. Isso. Pode crer. É. A gente vai. O que a gente está fazendo é, de certa forma, encontrar o domínio. Mas aqui a gente está indo passo a passo, para a gente ficar bem Tá bom. tranquileba. Ok. Então, beleza. Por exemplo, se uma conta como essa aparecesse para ti, eu não quero mostrar spoiler, então ela vai ficar aqui no cantinho, aqui embaixo, onde eu estou passando o Ah, tá. mouse. Uhum. Se ela aparecesse para ti, você saberia resolvê-la? O domínio. De certa Fazer... forma, o domínio. A gente quer encontrar aqui quais são os valores de x que respeitam essa equação. Você saberia encontrar? Acho que não. Não? Beleza. Me dê uma explicada, que aí talvez eu me recordo Bem, a gente está de como buscando fazer. aqui os valores de x que fazem o lado esquerdo ser menor que 10, né? Mas a gente pode rearranjar essa equação para algo que nós conheçamos melhor, né? Então eu vou escrever Uhum. aqui no meu quadro, x quadrado menos 3x menor ou igual a 10. É isso, né? Uhum. Beleza. Bem, tem uma inequação ali, mas num primeiro momento a gente não precisa se preocupar tanto com isso. A gente tem que resolver a conta normal. Porque, por exemplo, agora há pouco, quando eu resolvi uma inequação, eu isolei o x normal, né? Sei lá, digamos, x mais 1 maior que 2, né? Foi o que eu fiz agora há pouco, era x mais 1 maior que 1. Eu posso passar o 1 para o outro lado, esse mais 1 vai para o outro lado, menos 1, e eu tenho que essa sentença só é verdade se eu jogar valor maiores que zero, né? Por exemplo, um valor maior que zero, número 3, vai ficar 4 maior que 1, concorda comigo? Uhum. Agora, se eu jogar um valor menor que zero, por exemplo, menos 2, vai ficar menos 1 maior que 1, mentira. Então tem que ser valores só maiores que zero, certo? Sim. Ou seja, eu fiz a conta aqui do jeito normal, né? Tipo, só passei o número para outro lado e pronto. Uhum. Então, o jeito de resolver é igual às equações. Então, quando a gente olha para uma conta dessa que tem um x ao quadrado, tem que fazer a Bhaskara. Como é que eles chamam Bhaskara aí? Fórmula resolvente ou quadratic formula? Tua aula é em inglês ou em Não, espanhol? fala um Bhaskara mesmo. Ah, para com isso que falam Bhaskara. Eu acho que falam. Eu lembro dela falando Bhaskara. Ou senão, eu achei que eu tinha escutado Bhaskara, porque às vezes eles falam, aqui na região que eu tô, eles falam muito rápido, muito rápido. Então, eu só Uhum. consigo entender quando ela tá escrevendo na lousa, às vezes. Talvez ela não tenha falado Bhaskara, mas Mas ela ela falou fala quadrática. inequação. É, Talvez sim, talvez seja é. isso. Bem, aqui
Ó, vamos levar isso para Bhaskara, para algo que a gente conhece. Quando tem coisa ao quadrado, a gente resolve com Bhaskara, não tem jeito. Uhum. Então, aqui a ideia é resolver Bhaskara. Só que você tem que pensar já por que você vai resolver Bhaskara, né? Porque a gente não quer resolver uma equação. Quando é igual a zero, a gente resolve Bhaskara e tudo bem, chega nas duas raízes. Mas as raízes aqui, que é o que a gente encontra quando resolve Bhaskara, né? Vamos lembrar que quando a gente resolve Bhaskara, a gente encontra os dois valores onde ela cruza o eixo x, vou chamar de xa e xb aqui, ou x Uhum. linha, x duas linhas. Repare que esses valores, né, eles, de novo, são os valores onde corta o eixo x, ou seja, quando y é zero. Eles são as raízes, os valores que zeram a equação. Então, quando a gente encontra esses valores e, por acaso, joga eles na equação, no lugar do x, a conta dá zero, ok? Uhum. Então, por isso que eles são tão importantes assim. Agora, por que que eu estou frisando isso? Porque a gente está querendo que seja menor ou igual a zero, certo? Menor ou igual a zero. Quando eu olho para esse gráfico, eu reparo que se eu pegar valores aqui menores que a menor raiz, todos esses x para trás da menor raiz, qualquer x que eu pegue aqui que seja menor que a menor raiz, vai me dar respostas, ó, positivas, certo? Uhum. Vão me dar y's positivos. E eu quero y's negativos, por causa do símbolo da desigualdade aqui, ok? Tá. Então eu não quero essa região. Eu não quero a região menor que a menor raiz, e eu também não quero a região maior que a maior raiz. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, também é positivo. Se eu pego aqui, também é positivo. Eu não quero positivo, eu quero negativo. E é a raiz que vai me mostrar onde é negativo, porque olha só, a região é justamente aqui, ó, entre as duas raízes. Então, por isso que encontrar as raízes numa inequação de segundo grau é importante, porque é entre as raízes que você vai ter a região negativa e fora Uhum. das raízes a positiva, beleza? Sim. Então tá bom. Então tá ótimo. Então agora você tem que resolver essa Bhaskara aqui para mim. Eu acho que Bhaskara Tá. você sabe resolver, né? Não, sim. Sim. Maravilha. Muy bien, muy bien. Muy Ah, bem. então, quando tu resolver aí a conta, tu me fala, beleza? Ok. Ok. Ah, eu não costumo, né, ficar enchendo o saco do aluno enquanto ele está fazendo conta, porque, né, vocês precisam dessa iniciativa e da interpretação Aham. sozinhos, né? Mas se tiver qualquer dúvida, é só falar, beleza? Ok. Beleza.
Ok. Posso falar? Pode. Ok. O x1 deu 2 e o x2 deu 5. É isso? X1 deu 2 e o X2 deu 5. Bem, quais dois números que multiplicados dão menos 10? Um deles tem que ser negativo, tá? É 2 e 5, mas um deles é negativo. Menos 5. Menos 5, eu acho que é menos 2, tá? Eu acho que é menos 2. Deve ter errado Porque em algum sinalzinho aí. menos Menos com com menos dá mais mais. dá Menos com mais. mais dá. Não, Menos dá menos com mais dá menos. menos. Isso. E menos com menos dá mais. Tá. Exatamente. Bem, dava para fazer por Bhaskara, é claro. Provavelmente eles vão chamar de fórmula resolvente, fórmula quadrática ou alguma coisa do gênero. Então, cuidado, né? Eles não vão chamar de Bhaskara. Provavelmente, porque é só coisa de brasileiro chamar de Bhaskara. Isso por isso que eu achei estranho na hora que você falou. Eu tenho quase certeza que eu ouvi Bhaskara, mas talvez eu só tenha visto a fórmula e pensado que ela tinha falado Bhaskara também, então não sei. Curioso, se ela realmente falou Bhaskara, eu vou achar bem curioso. Mas beleza. Tem uma outra forma mais rápida de fazer que é a soma e produto, né? Tu tens que Aham. pensar quais dois números, quando A é 1, né? Quais dois números que, quando multiplicados, dá o C, que no caso é menos 10, e os mesmos dois números, quando somados, dão menos B. Menos B. Então, como o teu B é menos 3, menos com menos dá mais 3. Eu aprendi isso, mas eu não lembrava como fazia mais. É normal. E assim, às vezes não tem, ou às vezes tu não consegue tirar de cabeça. Então, se tu não conseguir em 30 segundos, parte para Bhaskara mesmo. Tá. Entendeu? Então, aqui eu reparei rapidinho que os dois números, quando multiplicados, dão menos 10, tem poucos, né? Então, é o 2 e o 5. Um dos dois negativos. Então, para somar dar 3, o negativo tem que ser o menor, né? Que é o Uhum. 2. Então, é isso aí. Então, é 5 e menos 2. Portanto, aqui, nesse caso, né, seria menos 2. Aqui seria 5. Então, os valores de x que nós queremos são entre menos 2 e 5. Beleza? Uhum. Então, essa seria a solução. Solução deste probleminha seria intervalo fechado de menos 2 e 5. Beleza? Uhum. Beleza. Então, tranquilo. Para conseguir resolver domínio, tu tem que saber resolver na equação. Né? Porque o que vai acontecer? Vai chegar assim, tua prof vai chegar e vai pedir assim, ó. Encontre o domínio dessa função aqui. Daí você vai lembrar o seguinte, que dentro da raiz não pode número negativo, certo? Então, x tem que ser maior que 0. Não. O Tudo isso aqui tem que domínio. ser maior que zero. Tudo. O x pode ser negativo, contanto que essa conta dê maior que zero, entendeu? Entendi. É a conta dentro da raiz, o final de tudo, que tem que ser um número positivo, ou zero, né? Beleza? Pegou a ideia? Uhum. Por Muito bem. exemplo, Diga. teve até um exercício de derivada que ela passou Derivada antes. já? Não, é que, assim, ela faz o domínio e aí depois ela já passa a derivada. Caramba. Aí, aí ela fez a função de x, aí, tipo, é x menos 1 sobre x ao quadrado mais 5x mais 6. Aí ela resolveu essa equação embaixo, com Bhaskara, e aí depois ela fez o domínio, que ia ser x, que x1 tem que ser diferente de 2 e x2 tem que ser diferente de 3, que foi o que deu resultado. Aí depois disso, ela pegou essa função e fez derivada. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, Então é ela já mais ou tá menos passando isso. derivada, que doideira. É. Bem, é Ela normal. passa a matéria nova toda semana. Tipo, ela vai mudando a matéria, assim, toda semana. É bem É. bizarro. Graduação é assim, de modo geral, os professores eles não ficam passando muitos exemplos e tal, então tem que Uhum, ficar bem atento. sim. Tem que estudar muito, muito mesmo. Você não trabalha, né? Não, Então não. foco aí, porque é barra pesada mesmo. Então, bem, então a gente logo tem que ir para a derivada. Eu vou perguntar para você, você conseguiria encontrar o domínio disso aqui, agora que eu te expliquei que precisa que
a parte de dentro seja positiva, Sim, eu de faria a novo é a equação. ideia da Bhaskara, né? De novo, né? Aham. Isso, você vai estar procurando então agora né, a parte externa, né? Aqui a gente pegou a Uhum. interna porque queria negativo, certo? Ó, queria que fosse menor que zero. Depois que a gente passou o 10 para o outro lado, percebeu que queria que fosse menor que zero, certo? Mas agora, como você quer que isso seja positivo, você quer a região maior que zero, percebeu? Sim. Então, Sabrina, né, teu nome, o que que acontece? Uhum. Você não vai só fazer conta, tu tem que interpretar muitos problemas em cálculo, percebe? Uhum. Tipo, ninguém vai te dizer que esse negócio de ser maior que zero, tu tem que conhecer como é que funciona o domínio da raiz quadrada, entendeu? Então tem que ficar bem Uhum. atenta. Agora tu precisa encontrar as raízes, encontra do jeito que você achar mais apropriado, aí Bhaskara, some produto, você que sabe, Uhum. beleza, minha amiga? Quando chegar na resposta, me diz o domínio aí, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver. Posso ver de novo como que Claro, eu era o vou fazer segundo melhor que produto? isso. Eu vou te enviar, tá bom? Para eu não poder ficar, para Ah, não ficar ok. falando, faz isso, faz aquilo e tal. Tá bom. Mas de Perfeito. modo geral é a multiplicação de dois números tem que dar o C e esses mesmos dois números somados tem que dar o menos B. Pensa sempre na multiplicação primeiro, porque é mais difícil uma combinação que dá a multiplicação. Eu preciso ir no Tá. banheiro rapidinho, beleza? Tô dando aula há um Ok. tempinho já. Na volta, manda uma foto e eu quero que tu manda a foto como se tu estivesse fazendo para a prova. Vou dar umas dicas de como te escrever para a prova, tá bom? Tá bom. Ok. Já volto, já volto. Beleza. E aí, minha amiga? Você mandou a foto já. Muito bem. Já. Eu ia até te pedir uma coisa, né? Como você vai ter essas aulinhas comigo e tem aulinhas na escola também, que tu Aham. tivesses um caderno só para mim, assim, tá bom? Um caderno só para fazer as Tá. nossas contas, para que tu tenha uma organização melhor, né? A lembrar, estudei isso com o professor lá, pego e olho. E Ok. também um caderno assim que não dê para arrancar folha, que a gente acaba arrancando as folhas e acaba se perdendo. Ok. Ah, deixa eu ver o que você fez aqui. 2 e 3, né? Só que você chegou nas raízes. Eu não quero as raízes. Eu quero saber qual é o intervalo de valores do domínio dessa função. As raízes são só uma ferramenta para isso, entendeu? Tá. Veja o que eu fiz, né? Naquilo que eu te enviei.
Eu falei, ó, que a solução era Ah, entre as tá. raízes, certo? Então aqui tu tá querendo quem? Uma vez que tu entende que tu quer positivo, por quê? Porque raiz tu aceita número positivo. Então você quer os Uhum. valores que são menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz, certo? Então como é que você escreveria o domínio dessa função? Escreve aí, baseado no que teu prof ensinou, me manda, tá? Não precisa me falar. Tá. Quando é raiz, o, o domínio precisa ser diferente de zero. Tipo, não pode dar zero ali Pode dar dentro. zero. Raiz de zero é zero. Pode dar zero, então. Ah, ok. Então, Beleza. ele só não pode. Então, ele tem que ser maior que zero. Ou porque ele não pode ser negativo, é isso. Isso, maior ou igual a zero. Entendi. Então, eu posso escrever. Ah, é que eu tenho que te mandar, na verdade. Isso. É, Pode mandar. Não precisa se preocupar em falar. Errado. Você está me dizendo que a solução é entre as raízes, do jeito que tu escreveste. E a solução entendi. não é entre 2 e 3. A solução é menor que o 2 e maior que o 3. Porque, de novo, é aquela lógica que eu te ensinei, né? Se tu pegar um número menor que o 2 aqui, ó, tu vai ter uma resposta positiva. E também positivo. Menor que o 3, positivo. Maior que o 3, né? Positivo. Entendeu? Olhe Tá. para o E como desenho. que eu. O desenho é bem claro nesse ponto, né? Então, como é que você vai escrever isso? Tem algumas formas. Você pode escrever nessa forma de caixa aqui, né? Você vai dizer que tu podes do menos infinito até o 2, união do 3 até o mais infinito, beleza? Uhum. Entendeu? Porque tu quer todo mundo menos os números que estão entre 2 e 3. Ah, entendi. Isso aí pega todo mundo, menos quem está entre 2 e 3. Tá. E é o que tu precisa. Outra forma de escrever também é assim: x pertence aos reais. E daí você vai dizer x menor que 2, união com x maior que 3. Dá para escrever assim também, beleza? Mesma coisa, só escrito de outra forma, tá bom? Entendi. Isso. Normalmente ela escreve nessa segunda forma. É. Essa forma é mais matemática, mais chata. O importante é tu É. entender aqui a região, porque não pode fazer o que tu escreveu ali. Na verdade, você escreveu tudo errado. Você chegou nas raízes, né? Mas você ter dito que não pode 2 e não pode 3 é um erro, porque pode o 2 e o 3, pode dar zero ali. Se você jogar 2 aqui, vai dar zero, ó. 4 menos 10 mais 6. Né? 4 menos 10 mais 6. Isso dá zero. E tudo bem. Raiz de zero é zero. Hum. Se eu jogar o 3, vai acontecer a mesma coisa. O que não pode é dar negativo nessa conta. Por exemplo, se você jogar um número entre 2 e 3 ali, 2,5, vai dar negativo. Não pode, tá bom? Ah, entendi. Então, olhando o gráfico, entendendo a equação de segundo grau, a gente percebe que quer os caras menores que 2 e maiores que 3. Só isso. Sem problema algum. Beleza? Uhum. Então, beleza. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer outro. Tem algum exercício aí que a tua professora passou, alguma coisa assim de domínio pra gente fazer? Uhum. Uma lista, uma prova antiga, algo assim. Talvez naquele documento que eu te mandei tenha. Deixa eu ver. Me enviou tem alguns aqui.
Deixa eu dar uma abertura. Acho que no tema 1 tenha. Deixa eu ver aqui pra ver. Ele fala de domínio, derivada já, meu Deus. É muita coisa para 3 semanas de aula. Sim, Pô, já tá sim. cobrando derivada aqui já? Que é Eu já isso? tô tendo. Ó, hoje, sabe o que ela passou? Ela passou derivada parcial com. Peraí. Ai, como é que chama? Derivada parcial, ordem superior e matriz hessiana. Meu Deus. Isso que tu Em tá me 3 semanas. falando é matéria de cálculo 2 isso aí aqui no Brasil. Não, no ST de Sério? Portugal, em Portugal também. Portugal também. Matéria de cálculo 2. Porque é uma derivada onde tem mais de uma variável. Sim. Então é Aqui, cálculo 2. hoje, por exemplo, ela fez a derivada parcial, né? E depois da derivada parcial, com o resultado dessa, você faz a derivada dessa derivada, né? Derivada 1 em 1 e derivada 1 e 2. Aí depois derivada do y. Aí derivada 1 e 2 do y e derivada 2 e 2 do y. Certo. Pô, derivada. Então a gente vai ter que derivar já, mano. Não tem o que fazer, né? Ok. É, Eita. de domínio, eu não sei se tem exercício nessa folha aqui, mas Essa que tá aparecendo aí é de domínio. Além de fazer a derivada, tem que fazer o domínio também. sim, isso. Todos os Isso. exercícios que ela faz, ela passou primeiro essa coisa de domínio, aí ela já foi lá para a derivada. E aí, tipo, todos os exercícios de derivada que a gente fazia, tinha que colocar o domínio também. Aham. Pode crer. Então, bem, vamos focar no domínio, tá bom? Não sei Tá. se vale a pena. Tu já aprendeu as regras básicas de derivação já? Mais ou menos. Eu decorei algumas, mas não todas. Entendi. De modo geral, é decorar a regra, tá? Não Tá, tem muito o que fazer, assim. Bom, então, deixa eu pôr aqui uma postê, você vê melhor aí as paradas. Vamos ver uma interessante aqui. Essa aqui tem o A, né? Parece bem legal. Mas a questão é que o domínio vai ficar em função de A, né? Já tem a solucione aqui, as soluções. Bem, eu vou fazer uma, tu faz outra, tá bom? Eu vou fazer a tá B, tu bom, faz a A. Então, eu não quero falar de derivada hoje, quero só falar de domínio mesmo. tá bom. Mas assim, tua madre fechou comigo uma Sim. aula por semana. Eu acho que, Aham, assim, você precisa de mais. Não que você não saiba matéria e tal, mas é que é muita coisa, né, pra quem não viu isso no ensino médio. entendi. Você acha melhor você tinha mais um horário amanhã livre, não era? Pelas 10 também? Ou não? Bem, tenho sim, tenho um horário livre amanhã, no caso, essa mesma hora. Tá. Você acha melhor eu transferir, por exemplo, eu tenho 5 aulas com você, não é? Isso. É, Uhum. eu transferi a aula de segunda-feira para amanhã, aí ficar 2 aulas por semana, aí eu fico com uma aula só depois, mais para frente. Olha, eu acho que a gente devia fazer o máximo possível. Porque, assim, é Tá. muita matéria pra ti, cara. É muito, assim, Aham, eu tô bem impressionado, pra falar a verdade, com a quantidade de sim. coisa que você tem que ver. Meu, pra quem não viu cálculo, é muito difícil uma situação dessa, entende? É, Então, eu, o que que eu, tipo, tá com muita dificuldade, muita dificuldade é, pra a fazer essa matéria já é matéria. difícil. Por exemplo, no Brasil aqui é normal 90% da turma reprovar em cálculo. E aí, Sim, além de tudo, eles já vêm com essa matéria vista no ensino médio, então eles vão cobrando coisas bem mais complexas. Por exemplo, a derivada normal, nem essa parcial que você está falando, a normal, é só depois de 1 ou 2 meses de aula aqui no Brasil, entende? sério? Seríssimo, meu, não tô de zoeira, depois eu te mostro essa apostila aí, tu vai ver que é isso. Então eu diria o seguinte, tu tem as manhãs livres sempre? Tipo, na Ah, quinta é esse mesmo horário, tu tá livre?
Sim, tô. É que pra mim agora é 3 horas, né? Aham. Mas eu tô livre sim, É claro, quinta-feira. viajando aqui. Então, que tal hoje, né? Estamos estando hoje, amanhã e Tá. quinta. Será que rola? Acho que rola. Rola Tá sim. bom. Eu vou colocar aqui amanhã, então, mesmo horário, e quinta, mesmo horário, e é isso, tá? Porque a gente Tá. precisa dar esse gás inicial aí, porque uma semana para meu, pra depois, nossa, não tem condição. Daqui a uma semana tu já vai estar vendo integral nesse ritmo. Sim, Eu não tô de sim. zoeira, é realístico, porque, meu, Eu, vocês eu já estão nem, vendo matéria de cálculo 2? Que isso? eu nem vi. Eu nem sei que então eu vou ter em cálculo 2. Se eu já tô vendo isso. Eu também não sei, para falar a verdade. Deve ser alguma coisa bem especial da tua área, tipo as funções de Cobb-Douglas, alguma coisa assim, mas isso só quando a gente chegar lá, ou integrais. Bem, É, vamos lá, vamos encontrar o domínio dessa parada aqui. tá. Bem, a gente está com uma raiz cúbica, nesse caso. A raiz cúbica, ela não tem aquele problema da raiz quadrada, de só poder números positivos. Pode positivo e negativo aqui. Tá. Portanto, olha só, nem tem conta nesse caso. Pô, eu avacalhei, peguei uma fácil. Nem tem conta nesse caso, porque você pode colocar qualquer valor de x. Então aqui você teria que argumentar para sua professora. Aí você escreveria assim, ó, se liga. Deixa eu colocar aqui o seguinte: como a função raiz cúbica tem domínio em todos os reais, independente, independente do valor que eu jogue para x, não haverá problemas. Ou seja, o domínio, que são os valores que eu posso colocar x, são todos os reais. Beleza? Só isso. Só argumente. Já tá ótimo. É, posso Diga. colocar, tipo, domínio F, X pertence aos reais e Isso, fecha a chavezinha? exato. Perfeito, é. Só a tua professora gosta dessas frescuras, você pode dizer assim. X pertence aos reais, exatamente. Ela faz sempre assim. Aí, por isso que Perfeito. eu perguntei se significava a mesma coisa. Mas é bom tu escrever também. Professor de matemática gosta que os alunos escrevam. Eu Tá. fechei o arquivo que você me enviou. Vou abrir de novo e vou colocar aqui. Se fosse raiz é, quadrática, elevada a 4, Pois é, eu... é o que eu tô pegando aqui. Aqui eu Ah, tá. perdi a página que tava. Eita, burro. Cadê a desgraça? Eu acho que eu peguei o arquivo errado. Não, é tema 1. Não, tá certo. Tá certo. Tá, perdi o exercício. O exercício fica mais no final. Meu Deus. Não, eu acho que eu tava em outro arquivo. Ah, Não, é isso droga. mesmo. É isso mesmo. Eu Tema estava 1, nesse. Ah, é verdade, aqui, exercício 1.2. Tá, eu vou fazer esse aqui agora. O C. Esse B ficou muito avacalhado. Depois tu faz o A. tá. O que acontece aqui no C? Nós temos dois problemas no domínio. Um é a raiz quadrática, que tu falou, a raiz quadrada, né? Uhum. Que, de fato, você já entendeu, não pode ser negativo. Tá. Então, devido a isso, a gente vai indicar que o que está dentro da raiz tem que ser tem que ser positivo. Então, vamos dizer, tu pode escrever assim, para tua professora de matemática entender. Matemática não é só continha. Lá em Portugal, que eu tenho mais experiência, eu também ajudo gente que estuda na Espanha, mas só no ensino secundário. Na Tá. verdade, é uma escola internacional, então acho que não tem como te me ajudar nesse ponto. Mas a questão é a seguinte, você tem que argumentar. Como a raiz quadrada só aceita argumento maior ou igual a zero, temos que, para o domínio, aí você faz a conta. Isso aqui tem que ser maior ou igual a Maior ou zero. igual a 0. E Exatamente. tem a. Aí depois tem o x mais 2 que tem que ser diferente de 0.
Ah, muito bem, porque não pode dar divisão por zero, né? É. Aí isso eu tenho que argumentar também. Exatamente, exatamente, exatamente. Bem, vamos colocar isso aqui então, já que você pegou espertamente isso. Primeiro vamos resolver esse negócio, né? Porque isso aqui é Uhum. uma equação de segundo grau, mas você não precisa fazer Bhaskara. Você pode simplesmente isolar o x para começar. Ah, ela Tá, faz muito x. isso, eu nunca entendia. Estou colocando o x em evidência, tá certo? Porque tem x Tá. aqui e x aqui, certo? Então, como o x é um elemento que aparece nas duas equações, você pode deixá-lo em evidência. E Então, não precisa deixando colocar o em evidência. quadrado? Se você fizer o chuveirinho aqui, né, distributiva, volta a ser o que estava aqui, certo? Então, a ideia não Sim. é deixar o quadrado, é tirar do quadrado porque facilita. Porque ao Tá. quadrado, você é meio que obrigado a fazer Bhaskara. Desse jeito aqui, você resolve muito mais rápido. Mas esse jeito, ele só funciona quando você não tem o C, ok? Uhum. Você só é obrigada, entre aspas, aqui a usar Bhaskara quando você tem o A, o B e o C diferente de zero, ok? Tá. Mas aqui Ok. o C é zero, então com certeza tem um método mais fácil. E o método mais fácil é deixar o X em evidência, ok? O X está em evidência aqui. A pergunta está nos pedindo, de novo, né, uma equação de segundo grau ser maior que zero. Então, de novo, se tu quiser se localizar, faz o desenho e, né, faz aqui a Bhaskara, né, certo? A parábola, desculpa. E, de Uhum. novo, você interpreta, né, isso, que nós temos essa possibilidade de, uma vez que quer positivo, ser maior e menor, né? Só que tem um detalhe nessa questão que é muito importante. O A é maior que zero, beleza. Então, se o A é maior que zero, a gente está falando de uma parábola positiva mesmo. Então, pegou aqui, Sabrina, a gente quer menor que a menor raiz e maior que a maior raiz. Ok? Uhum. Tá. Certo. Ah, beleza? Entendi. Agora vamos avaliar quais são as raízes, né? As raízes são os valores que zeram, isso você já entendeu. Então, aqui tu tens que x é igual a zero, né? É o que faria a conta da zero. Porque se tu Uhum. colocares zero aqui, independente do que estiver no parênteses, dá zero. E aqui também, né? Qual que é o valor para que ax menos 2 seja igual a zero? Essa é a pergunta. Tu isolares o x, acho que tu não tens problema com isso, fica 2 sobre Uhum. a. Então essas são as duas raízes, o zero e o 2 sobre a. Então aqui, né, a menor seria zero e a maior seria 2 sobre a. Porque Eu obrigatoriamente 2 sobre a tem que ser maior que zero. entendi. E aí eu colocaria o domínio sendo 2A maior ou igual a zero? É isso? Não, não, nada a ver. Domínio, de novo, é a parte que eu pintei ali. Ou seja, os valores menores que zero e maiores que 2A. Que Mas nem eu a não gente entendi por fez que você agora há tá. pouco, né? Ah, tá. Eu só não entendi porque você tá fazendo a conta da resolução. Para encontrar o domínio, eu já te expliquei que quando a gente está procurando o domínio da função e ela é quadrática, a Ah, gente está querendo sempre coisas referentes à raiz. Então, por isso a gente faz a uhum, raiz. Ah, por que tu não fez Bhaskara? Porque eu não precisava fazer Bhaskara. Encontrei de jeito mais rápido, bem mais rápido. Concorda comigo? Não precisou achar uhum, delta, não precisou de nada. Encontrei as duas raízes. As raízes indicam quais são as regiões positivas e negativas. Então, menor que zero é positivo para o y. O que importa é o y. Maior tá. que 2a também é positivo. Ok? Uhum, Então, encontrei o domínio, mas eu encontrei o domínio só dessa parte de cima ainda, né? E agora você me lembrou sobre a parte de baixo, que tem que ser diferente de zero. uhum. Ok? Então, você tem que dizer o seguinte, olha só, quem que é o domínio aqui? Vamos lá. X pertence aos reais, tá ok. O x é menor ou igual a zero, toda essa região aqui, certo? Uhum. Ok?
Tu entende isso? Entendeu? Já que mas o zero é negativo, não pode ser negativo. Nada disso. O que não pode é a conta da negativo, ok? Se Tá. você jogar valores menores que zero, vai ficar positivo. Pode esse quadrado aqui que deixa as coisas positivas, certo? A ideia é essa. Uhum. Então, o gráfico está nos mostrando isso, as raízes nos mostram isso. Então, sim, você pode jogar valores de x menores que zero, porque a conta, que é o que importa, vai ficar positivo. União com x maior ou igual a 2 sobre a, beleza? Uhum. Mas menos aqui o menos 2, né? Tá menos 2? É. Você não pode jogar o número menos 2 ali. Você até pode jogar o menos 2 aqui dentro, não tem problema nenhum. Mas se você jogar o menos 2 na função, o que, que vai acontecer? Aqui também vai o menos 2. Daí você vai ter uma divisão por zero, concorda comigo? Tá. Então é por isso que o menos 2 não pode, beleza? Então tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa aqui seria a solução, ok? Uhum. Então tem que ser menor que zero, menor ou igual a zero, ou maior ou igual a 2a, mas não pode ser o menos 2, beleza? Tá. O menos 2 estaria aqui, né? Nessa região, mas não pode. Então tá bom, eu fiz essa. Agora você tem 5 minutinhos para fazer a. Eu vou salvar o que eu fiz aqui e te enviar. Quando você tiver uma resposta bem bonita aí da A, você pode me enviar uma foto. Daí Tá chega bom. de domínio, porque tua faculdade é insana. A gente na próxima aula tem que ver derivada. Eu não esperava por Sim. isso. Ó, tá, Sim. é doideira, mano. Pô, boa sorte aí. Então, ó, É, tenta não olhar muito o que eu fiz, tá bom? O que tu tem que fazer tá aqui, ó. tá bom. Precisar, olha. Mas tenta sozinho. Aí me escreve. Se errar, Ok. errou, tô nem aí. O importante é que tu escreva e eu te corrijo, tá bom? Se tiver errado. Tá bom.
Problemas aí? Eu só não lembro como eu coloco, tipo, no domínio F, eu coloco X potências reais, aí eu coloco X, X tem que ser maior ou igual a zero. Não, peraí. Tem que desenhar a parábola para entender melhor o que tu precisa, então. Ok. Você quer que seja menor que zero e maior que o 2 sobre A, certo? Essas são as regiões que deixam positiva a sua conta. Beleza? Então, o que tu vai fazer é isso. Então, para a próxima aula, ó, amanhã, né, se tu Tá. tiveres tempo, dá uma estudadinha em derivado, algo assim. E beleza? Me manda já tuas dúvidas e coisas assim, pra aula ser mais otimizada, porque tu tá com pouco tempo para aprender muita coisa. Beleza? Tá bom.